em quanto tempo assim você levou para chegar ao Juan de agora, né? Assim, Eu demorei 33 anos. 33 anos. Eu não posso excluir nada da minha história. Não tem um ponto, foi a partir de tal. Não, o Juan, ele é construído todo dia. seja muito bem-vindo ao Invest Day, o nosso podcast de investimentos, né? E aqui nesse primeiríssimo podcast, nós iremos falar aqui sobre investimentos, sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre cripto. Mas nesse primeiro podcast vamos trazer algo diferente, um conteúdo com o idealizador deste programa, né? Nosso amigo, meu irmão, Juan Cristo. E nesse primeiro podcast a gente trouxe o Juan aqui, né, para falar um pouco sobre a história de vida dele, sobre as expectativas para esse canal. E Juan, fala um pouquinho aí. Ele fala assim, trouxe aqui, é como se eu fosse um convidado do podcast. Mas seja muito bem-vindo aí, pessoal, vocês estão assistindo aí. Como o Rafael já vem falado, o Rafael é um cara que está comigo aí há 3 anos, né, Rafael? Há 3 anos mais ou menos, trabalhando diretamente comigo. Então ele sabe de praticamente da minha vida quase toda, né? Quase toda. E isso é um passo que nós estamos dando, criando esse podcast, que é um passo muito importante, um passo que eu tinha vontade de fazer, tinha aquela ardência no peito, mas faltava alguma coisa, faltava aquele empurrãozinho e tal. E eu tenho falado constantemente aqui, né, aqui dentro da empresa. Quando eu falo aqui, é dentro da empresa, a gente fala bem assim, caraca, se essa conversa fosse gravada, essa conversa dava um conteúdo massa pra galera, né, pro pessoal que assiste aí. Então, como o Rafael falou e falou muito bem, a gente vai falar sobre diversos assuntos aqui de investimento, né? Eu amo falar sobre dinheiro, né? Eu tenho constantemente, desde 2012, eu venho consumindo assuntos, né, sobre investimento, sobre dinheiro, sobre finanças, e eu acho que mais do que nunca chegou a hora de externar esse conhecimento que eu guardei para mim durante muitos anos, né? Eu sei que o assunto aqui vai ser longo e tal, vai ser uma parada bem divertida, mas só que eu quero já falar uma coisa aqui que tá dentro de mim, assim. Eu tô muito feliz, né, de fazer esse primeiro episódio aí para vocês, falando da minha história, né? Falando um pouco sobre mim, quem é o Juan, o que o Juan faz, o que o Juan fez, como o Juan, qual foi a trajetória, né, que o Juan traçou para chegar até aqui. Porque uma frase, vou resumir uma parada em uma frase aqui, que para mim foi muito impactante, né? As pessoas, elas querem o seu resultado, mas não querem saber a trajetória que você fez para chegar até esse resultado. E eu acho que essa frase resume esse podcast, porque eu fiquei 2 anos fora das redes sociais e mandei uma imagem para Rafael esses dias. Eu fico brincando com ele que eu sou o Harvey da série Suits e ele é o Mike. E aí, tipo assim, eu sumi durante 2 anos da minha vida porque eu tinha um propósito, porque eu estava trabalhando muito e voltando agora, depois de 2 anos, com outra cabeça, com outro resultado, com diversas outras coisas aí e com muito conteúdo para vocês podem esperar isso demais. Show de bola, bom demais, mano. Bom, eu sou privilegiado, né, cara, de estar trabalhando com você já há 3 anos, né? Acho que 3 a 4 anos já que a gente vem trabalhando junto. Eu acho que trabalhando 3 anos. Mas da época que você foi meu aluno, sim. Da época que você foi meu aluno aí vai ter uns 5 anos que a gente se conhece. E, assim, eu acho que, assim como as pessoas que vão acompanhar aqui o que a gente vai fazer nesse canal, né, vai aprender junto com a gente, eu também aqui
né? Vou estar aprendendo junto com você nessa conversa que a gente vai ter aqui agora, né? Eu anotei aqui algumas perguntas que, rapaz, eu quero saber as respostas aqui, hein? Mas antes da gente dar prosseguimento, eu queria pedir a você aí para deixar o seu like, para se inscrever no nosso canal, né? A gente está começando agora, então isso é muito importante. Vai estar também no Spotify lá, e aí você deixa lá as 5 estrelinhas, né? Se você curtiu o nosso conteúdo, e compartilha com os amigos, compartilha com a família, coloca aí nas suas redes sociais, porque isso vai ajudar muito. Tá bom? Eu descobri esses dias, né, quando eu comecei umas maratonas de ouvir podcast e achar o conteúdo muito interessante, que você tem como seguir lá no Spotify, você tem como seguir, e aí toda vez que sai um conteúdo novo nosso aqui, é notificado. Eu sou notificado dos conteúdos que eu gosto de ouvir, né? Então, porque eu sigo o canal, então o Spotify ele me avisa. Então, vai lá, segue lá no nosso canal no Spotify lá, Invest Day, eu acho que é o único que tem lá, Invest Day, você vai receber toda semana aí um conteúdo incrível, porque é isso que nós vamos trazer aqui com toda certeza. Perfeito. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui agora de verdade, né, a nossa conversa. Então, Juan, eu queria que você contasse pra gente nesse primeiro momento sua trajetória, né, cara? Como é que foi que você iniciou nesse mundo de investimentos? Talvez, se você se lembrar, assim, qual foi o primeiro contato que você teve lá atrás? Você parou e falou assim, caramba, eu vou começar a investir. Cara, eu acho que é antes disso. Eu acho que essa história do Juan hoje, ela começa lá quando eu era criança, né? E é tipo assim, pra mim é emocionante, pra mim é fantástico, uma coisa fantástica, porque a nossa história molda quem nós somos, né? E eu sou filho do Fabiano e da Rita, né? Meus pais, eles se separaram quando eu tinha mais ou menos aí 4, 5 anos, e isso me levou a morar com os meus avós, né? Minha mãe trabalhava o dia todo, e aí eu ficava com a minha avó, né? Minha avó é costureira, e eu falo que eu cresci dentro de um ateliê de costura, né? Eu cresci num pé de uma máquina de costura. E eu lembro da minha avó trabalhando e para dar as coisas pra gente, e eu tenho que me segurar para não me emocionar aqui, mas eu lembro da minha avó fazendo isso aí, trabalhando. Meu avô trabalhava embarcado, então era 14 dias embarcado e 14 dias em terra. E uma lembrança que eu tenho muito forte dessa época é que os 14 dias que o meu avô ficava embarcado, quando chegava no 11º dia, começava a acabar, né? Não as coisas, o arroz, o feijão, isso aí nunca faltou pra gente, mas o biscoito das crianças. E era eu e meu tio que era pequeno, né? Meu tio é até falecido hoje, e ele faleceu com a idade que eu tenho hoje, 33 anos. E assim começava a faltar o biscoito, né? E a lembrança que eu tenho é que quando meu avô chegava, ele chegava com uma caixa de biscoito. Logicamente não era uma caixa de biscoito, melhor biscoito, mas era uma caixa de biscoito. Vamos supor, nos dias de hoje seria um Liane da vida. E eu tenho uma lembrança disso aí, dessa escassez do supérfluo, mas que era importante para o Juan criança. Então eu começo a minha trajetória lá atrás. E agora trazendo para os dias de hoje, eu tenho 2 filhas, né? Uma filha é a Júlia, que tem 9 anos, e a Eloá, que tem 3. E para mim são as minhas maiores riquezas. E Júlia nasceu em 2013, né? Um momento que para mim foi muito difícil. E eu conheci um livro, inclusive esse livro está ali em cima da minha mesa, que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu li esse livro uma vez, eu falei, caraca, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer mais dinheiro. E o problema de eu não fazer mais dinheiro, naquela época eu era empregado, né? Trabalhava na oficina do meu pai,
estava aqui. Eu via que não era o local, mas a mentalidade que eu tinha. E você falou aí como foi que nasceu essa parada de investimento. Nasceu dessa forma. Quando minha filha nasceu, eu falei, pelo que eu passei, a minha filha ela não vai passar por escassez, a escassez que eu passei. E eu trabalhava muito, tentei muito também na minha vida, empreendi em diversos ramos, errei pra caramba. E em 2014 foi quando eu fiz o meu primeiro investimento de R$20. 20 reais, exatos R$20. Que até hoje eu tenho esse investimento. Né? Eu deixei lá e fui investindo de pouco a pouco, mas eu tinha que mudar a minha mentalidade de pobre. Tá? Eu vou usar muito esse termo em todos os podcasts. Eu acho que as pessoas elas têm, quando eu falo de pobreza, a pobreza não é no material. A pobreza ela é exatamente, a pobreza ela é na mentalidade, ela é na cabeça das pessoas. A pessoa ela é pobre na cabeça. Então eu tinha que mudar essa mentalidade. Nesse livro que eu li, que é O Segredo da Mente Milionária, ele fala que você só vai começar a mudar a sua mentalidade quando você lê 22 vezes o mesmo livro. Eu falei, eu vou ler. Cara, eu vou ler isso aí. E tem uma parada que ele fala, que ele conta uma história, que ele fala da mulher dele, do carrinho de sorvete. Né? Que a mentalidade dela era que mulher nunca tinha dinheiro. E quem era provisão era o homem. Não vou dar um spoilerzinho aqui só para você comprar o livro e ler. Tá? Se você quer entrar nesse caminho, você vai ter que ler esse livro. É primordial. E aí, tipo assim, eu falei, cara, eu tenho essa mentalidade. Por quê? Apesar de ser menino, eu morei com a minha avó a vida toda e minha avó que cuidava de mim foi uma excelente mãe para mim. Eu amo demais, sou apaixonado por aquela mulher. E eu falei, cara, eu preciso mudar minha mentalidade, eu preciso aprender a guardar dinheiro. E eu lembro exatamente que com 23 anos eu comecei a ir todos os dias no Banco do Brasil, que era, não sei se tem ainda, mas era na Rua da Feira de Campo Grande, Banco do Brasil, e eu depositava R$2 todos os dias. Eu ia lá, colocava no envelopinho, R$2, ia lá e depositava. Não era o valor, era a mentalidade que eu estava criando. A mentalidade que eu estava criando naquele momento era que eu precisava aprender a guardar dinheiro. Porque o dinheiro aparecia na minha mão e aí o meu subconsciente ele pegava a minha mentalidade lá de trás, de escassez. Então batia na minha mão e vazava. Chegava no dia 15 e não tinha mais dinheiro. Aí no dia 20, como eu trabalhava na oficina lá, né, com meu pai, no dia 20 tinha um adiantamento. Aí a gente recebia novamente. Então, iniciou lá atrás. Então essa eu acho que é um pouco da trajetória. Lógico que eu posso contar aqui vários casos, mas eu acho que não é o segmento agora. Né? A gente tem muito o que conversar. Pô, show de bola, cara. E você falou do livro aí, Segredo da Mente Milionária, e eu já li esse livro também, né? Você me indicou lá quando eu fui seu aluno lá. E eu já li ele umas 2 ou 3 vezes, né? Então falta muito ainda para me bater. Mas é importante você citar isso aí, até para o pessoal, né? Comprar o livro, ler também, para entender. Porque assim, você contou aqui como você iniciou lá atrás sua trajetória, né? Foi a partir da escassez que você passou lá com a sua família e que abriu seus olhos para o investimento. Aí eu queria te perguntar agora o seguinte, até para as pessoas não olharem agora para o Juan de agora, né, para entender como foi que começou lá atrás sua trajetória, e em quanto tempo assim você levou para chegar ao Juan de agora, né? Assim, eu demorei 33 anos. 33 anos. Eu não posso excluir nada da minha história.
Não tem um ponto, foi a partir de tal. Não, o Juan, ele é construído todo dia. Cara, eu sou construído todos os dias, pelo que eu ouço, pelas pessoas que eu ando, pelas pessoas que eu me relaciono, pelas notícias que eu quero ouvir, com as pessoas que eu falo todos os dias, pelas minhas atividades diárias. Eu sou moldado todos os dias, cara. Então não existe você excluir uma parte da sua história e falar bem assim, cara, eu comecei a dar certo na vida a partir de tal momento. Não. Porque se eu não tivesse feito a ação de pegar um livro e ler, ou de ter passado pela escassez que eu passei lá no pé da máquina da minha avó, será que hoje eu seria o Juan que eu sou hoje? Será que eu seria o esforçado? Será que eu seria o cara que é apaixonado por trabalho? Eu acho que não. Então eu não posso excluir nada da minha história. Demorei 33 anos e o ano que vem, para mim, o nível que eu vou voltar o ano que vem, que vai ser maior do que o nível desse ano, vai ter demorado 34 anos e assim sucessivamente. Se eu puder contar os dias, eu conto os dias. Não excluo nada. Cara, e aí você falou que você trabalhava lá na oficina junto com seu pai, e eu queria saber um pouco mais sobre essa época em que você trabalhou na oficina do seu pai. Qual é o tipo de serviço que você fazia lá? E assim, quais foram os aprendizados que você trouxe daquela época para agora? Tá, beleza. Vamos lá. Antes disso, eu quero falar como que eu fui parar lá, né? Boa. Interessante. Porque eu trabalho lá com meu pai desde os 14 anos. E antes disso, eu trabalhava com a minha tia, fazendo aqueles imãzinhos de geladeira, não tem? Ajudava Sim. ela, colava as perninhas lá e tal. Então eu trabalho desde muito novo, acho que 11, 12 anos eu já trabalhava já com a minha tia, trabalhava na parte da tarde. Né? E já ganhava ali meu dinheirinho, uns 10 reais, 15 reais tal, por semana, né? Era dinheiro pra caramba. E aí, o que aconteceu? 14 anos, eu estava na 8ª série, eu reprovei. Velho. E aí, em dezembro mesmo, eu recebi minhas notas e tal, meu pai já tinha montado já esse negócio aí, né, da oficina. E aí, ele foi e falou, a partir de janeiro você vai começar a trabalhar comigo, você quer? Eu falei, quero, né? Tipo assim, não tinha outra opção, né? O tom que ele falou, eu já vi que não tinha outra opção. E aí eu comecei a trabalhar lá. E lá eu comecei a trabalhar na ferramentaria. Eu organizava as ferramentas que os mecânicos iam utilizar e aprendia também sobre elas, qual ferramenta era para o quê. Então assim, comecei ali. E aí depois eu passei para ajudante de mecânico júnior, até chegar no mecânico que fazia motor, caixa, diferencial e tal, fazia tudo. Mas isso demorou 10 anos. Né? E ali um aprendizado que eu tive é que ninguém vai ficar rico trabalhando de 8 às 17h30, que é o meu horário lá. Na verdade era de 7h30 até as 17h30 com 2 horas de almoço. Ninguém. A melhor forma de você começar um negócio é você começar um negócio no CNPJ de outra pessoa. E eu comecei alguns negócios no CNPJ do meu pai. Quando eu estava de mecânico, sempre tinha sobra de colas. Né? Cola. Sim. Existe uma cola preta, um tubo de silicone preto lá que a gente utilizava, e aí sobrava de um cliente. Aí o cliente, você quer guardar? Não quero. Eu ia lá e guardava aquele tubo de cola. Ia juntando. Quando eu via que dava para fazer um tubo, o que eu fazia? Eu utilizava e vendia no caso, para o dono do caminhão. Né? Me dá aí 30 reais, a cola era 50. Entendeu? 30 reais. E aí aquele dinheiro ali já era meu, guardava. E aí eu comecei a empreender assim, eu falei, tem um negócio aqui, né? E aí fiz outras coisas lá dentro também.
E comecei, lá foi a minha primeira experiência de ler aquele livro e saber que nós precisamos fazer mais do que nos é pedido. Eu sempre quis ser o melhor, o cara que aprende, o cara que se dedica, o cara que tem que limpar esse cabeçote aqui. Cara, às vezes eu era o que mais demorava, mas o cabeçote era o melhor que ficava. Parecia que tinha vindo da retífica, né? Quem entende de mecânica aí sabe o que é isso aí. O cabeçote retificado, passado na máquina. Por quê? Eu queria ser o melhor naquilo. Tá? E aí eu comecei, a minha história com o empreendedorismo começou no CNPJ do meu pai. Quando eu falo que a melhor coisa é você empreender no CNPJ de outra pessoa, é por quê? Cara, porque você não paga imposto, porque você ali está recebendo, você tem tempo para chegar e tempo para sair. Eu amava fazer socorro. E se fosse depois do horário, melhor ainda, porque era extra. Então eu amava fazer socorro. Então eu gostava disso aí. Ali que eu aprendi a gostar de trabalhar mesmo. Mas gostava do que eu fazia? Não. Eu gostava do resultado que me trazia. Então, para mim ter mais resultado, o que eu preciso fazer? Preciso fazer outra coisa. E ali, dentro da oficina, eu comecei a vender perfume. Foi o meu primeiro negócio. Comecei a vender perfume. 2012. Conheci uma empresa de venda direta, comecei a vender. E eu lembro que com 3 meses, o que eu vendia de perfume era mais do que 30% do meu salário. Mais do que 30%. E eu não saía da oficina. Eu vendia na oficina. O caminhoneiro chegava, eu vendia para o caminhoneiro. Os caras lá do pátio, vendia para os caras do pátio. Ia numa borracharia do lado, vendia para o pessoal da borracharia. Então eu comecei a fazer o meu primeiro ciclo de cliente ali. E estava com o meu emprego. Então eu falei, se eu sair daqui, eu vou fazer muito mais. E eu acho que eu saí muito imaturo dali, né? E foi tipo assim, a minha primeira quebra foi nisso aí. Então assim, mas o gatilho foi esse, trabalhei com meu pai e tal, por 10 anos, e aí comecei a empreender praticamente lá dentro. Tá, você falou uma parada interessante aí, que foi essa de começar a vender perfume, aí você vendia pro pessoal ali, né, mais próximo de você, e aí você falou que você decidiu então sair dali porque você ganharia mais fora dali, e aí você acaba tendo a primeira quebra. Eu queria entender essa parte. Qual foi o momento que você parou e falou assim, não, eu vou sair aqui porque lá fora eu consigo ganhar mais? Tipo assim, qual foi o gatilho que te despertou? Cara, hoje você vê eu fazendo muito isso, só que hoje de uma outra forma. Eu trabalhava 8 horas na oficina, então eu tinha que cumprir 8 horas, né? Porque eu era pago por isso, eu era pago por essas 8 horas. E aí o que acontecia? Eu vendia na hora do almoço. Eu tinha 30 minutos para almoçar e 1h30 para fazer meu corre, irmão. E aí as outras oficinas que eram, tipo assim, eram amigos, se comunicavam, eu tinha que todo dia, na semana, eu ia em uma, com a minha bolsinha lá, fazia a galera experimentar lá o perfume e tal, e fazia pedido, tirava pedido e tal. Então acho que o primeiro momento foi esse. Eu falei, 1h30 eu estou vendendo mais do que o meu salário do mês, cara, eu acho que é hora de eu sair. Entendeu? Então foi a primeira coisa que eu pensei. Mas hoje eu faço isso muito mais consciente e de outras formas também, né? E depois a gente fala sobre isso porque é assunto. Aí você falou também que você acredita que quando você tomou essa decisão você estava imaturo na época. Fala um pouco sobre isso. O que você olha para trás hoje e pensa assim, eu era imaturo por conta disso? Cara, eu era imaturo porque acho que todo mundo ou a maioria das pessoas que abre o seu primeiro negócio fala bem assim, agora eu sou dono do meu horário, quero acordar 8h30, ou não era o meu caso, mas eu quero sair de casa 8h30. E aí você acaba trabalhando menos do que você trabalharia se você fosse CLT.
E eu acho que é totalmente ao contrário. O dono hoje é o que mais trabalha. Ontem eu estava fazendo o quê? Trabalhando. Ontem era domingo. Me mandando mensagem, eu falei, rapaz... O cara não para, pelo amor de Deus. Porque eu estava trabalhando. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Então a minha maturidade era exatamente essa. Tipo, eu sou dono do meu próprio negócio, sou dono do meu próprio tempo. E eu vou trabalhar a hora que eu quiser, o dia que eu quiser, se eu estiver bem ou não. E quando você é CLT, você não tem escolha. Ou você vai ou é cortado o seu ponto. E ponto final. Tá certo isso aí. Então, assim, quando você tem maturidade de dono de um negócio, você faz o quê? Você faz o que é necessário. Tem que trabalhar no domingo? Eu vou trabalhar no domingo. Tem que trabalhar de madrugada? Eu vou trabalhar de madrugada. Ah, eu não tenho tempo. Tá, eu durmo de que horas? Eu durmo de 10 até as 5h30 da manhã. Cara, o que eu faço nesse momento? Esse momento é um momento produtivo, mas eu não estou fazendo nada. Então eu vou acordar uma hora mais cedo e vou fazer a atividade que eu tenho que fazer. Pronto. Então você criar maturidade, eu acredito que seja isso. E hoje eu falo, se tiver que trabalhar 16, 18 horas por dia, eu trabalho e não tenho problema nenhum com isso. Show de bola. E aí, como eu já venho te acompanhando há algum tempo... Existem outros tipos de maturidade também, tá? Que eu não tinha. Até esqueci de falar aqui, mas já lembrando, que é a maturidade de gestão. Hoje você acompanha, sabe como que eu gerencio, né, os meus negócios. Você sabe muito bem. E como eu sou dedicado a isso, eu quero ter controle de tudo, tá? Então, controle de tudo o quê? Eu faço tudo? Não, mas eu quero olhar e saber para onde nós estamos caminhando. Aquilo dali me dá a direção das ações que eu vou fazer. Inclusive o Hélio, que é meu sócio, está aqui, né? Hoje ele está por trás aqui, mas daqui um dia ele está aqui sentado na mesa aqui com a gente. Batendo papo com a gente. Fazendo resenha, porque ele gosta disso. Então, assim, hoje ele sabe, porque, tipo assim, hoje ele é um braço da empresa e eu falo, cara, como é que tá aí? Eu sou o cara dos números, eu olho os números, eu falo, eu acho que a ação que a gente tem que tomar é essa daqui. O que você acha? Eu acho que tá certo, a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que saber para onde nós estamos caminhando, cara. Porque se a gente não tiver meta, se a gente não tiver controle das nossas ações, se você não tiver controle dos números, se você não tiver gestão do seu negócio, você não vai para lugar nenhum. No final do ano passado, 2022, o que eu fiz? Eu peguei as minhas finanças pessoais, eu peguei as finanças da empresa e eu olhei tudo. Passei praticamente 30 dias olhando para números e planilhas, para saber o que nós íamos fazer no ano de 2023. Para saber como que nós estamos, como está a saúde financeira. E eu pretendo fazer isso esse ano de 2023 para os próximos 3 anos. E depois, quando passar esses 3 anos, fazer para os próximos 5 anos. E aí, assim sucessivamente. Sacou? Porque você tem que ter gestão. Hoje tudo é gestão. Seja venda, seja investimento, seja financeiro. Hoje a gente só trabalha aqui com investimento. E estamos lançando esse canal aqui de comunicação. A gente não precisa vender nada. Porque a nossa empresa ela não vive de conteúdo de curso, de venda de curso. Eu me orgulho em falar disso, o Hélio sabe disso. A gente já esteve do outro lado, né? Mas hoje eu posso me orgulhar de falar, cara, a gente não precisa vender nenhum curso para a nossa empresa crescer esse ano. Show de bola. E aí, agora se despertou uma curiosidade minha aqui, acredito que o pessoal também deve estar curioso para saber. Assim, cara, quais são os principais investimentos hoje do Juan, né? É fundo imobiliário, é ação, hoje os cripto, né? Mercado, não sei. Fala um pouquinho pra gente. Hoje a maior parte da minha alocação está em mercados internacionais e cripto. Né? Eu estou muito disposto a esse mercado e sei o que estou fazendo. Né? O melhor de você estar exposto é saber o porquê você está exposto a esse mercado. Né?
Então hoje, mercados internacionais e cripto é a minha maior alocação. Alocação no Brasil, a gente tem imóveis pela empresa, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem também a nossa reserva de segurança, tem a nossa reserva de oportunidade, que a gente está constantemente alimentando ela. Quando aparece uma oportunidade boa, a gente tem um dinheiro ali, reserva, para aproveitar essa oportunidade, mas a maior parte está mercados internacionais e cripto. Show de bola. E aí você falou uma coisa importante, que é que você sabe onde é que está, onde é que você está investindo, né? É muito importante, porque as pessoas hoje em dia veem uma oportunidade ali, mas não conhece bem do mercado e acaba investindo errado, né? E Juan, eu queria agora, né, te perguntar uma coisa que eu, como amigo pessoal seu, né, eu sei disso, então eu vou te expor aqui agora. Você falou que está com 33 anos, mas ali com 31, 32 anos, eu trabalho, né, gerindo ali suas finanças pessoais e tal. E eu vi que você estava já numa fase assim de aposentadoria, cara, dos 31 para os 32 anos. E eu sempre falo isso aí, que eu aposentei aos 32. Né? Para mim, aposentar é diferente de parar de trabalhar. Existem duas palavras que eu gosto de distinguir elas bem, que é ambição e ganância. São duas palavras assim que têm o mesmo sentido para as pessoas, mas são totalmente diferentes. Ganância o que é? Ganância te destrói, você fica arrogante, você quer passar por cima das pessoas, você passa por cima dos seus valores pessoais por causa da ganância. A ambição não. A ambição, ela é diferente, ela é a vontade de você crescer, a vontade de você ter algo a mais, de conquistar a mais, de você olhar. Eu falo isso sempre. Eu passo aqui hoje perto da minha casa e eu vejo tipo uma Porsche. Cara, eu olho para aquela Porsche e falo bem assim, cara, que carro massa. O que esse cara fez que eu preciso fazer para ter uma igual? Não que eu quero ter, tá, gente? É porque, tipo assim, carro pra mim, eu vou falar aqui, vocês vão me conhecer porque eu vou ser o Juan. Carro pra mim é meio que irrelevante. O meu carro é um carro muito bom, que me leva para onde eu quiser ir, ele me leva. Então, pra mim, eu tô satisfeito nisso aí. Eu tenho outras prioridades hoje, não é carro. E talvez nunca seja. Ou um dia eu mude de ideia e compro um carro top pra mim e vou andar de boa e tá tudo bem. Mas a ambição, ela é diferente da ganância. E ela tem essa diferença. Não é você querer ter o daquela pessoa, mas você querer saber o que aquele cara faz para ter um carro. Isso é você ser ambicioso, cara. Eu sou curioso para saber. Quero saber o que ele fez, porque eu quero fazer igual, eu quero adequar no meu negócio e tal. Tipo assim, e aí eu sempre falo que eu poderia me aposentar aos 32 anos, né? Ia baixar o meu custo de vida? Talvez sim, tá? Iria baixar um pouco o meu custo de vida e ia me aposentar aos 32 anos e não precisar trabalhar. Porém, eu quero conquistar mais coisas, quero deixar um futuro melhor para as minhas filhas, né? E quero também ter algumas conquistas pessoais que eu não conquistei ainda. E tá tudo bem. E aí, tipo assim, o aposentar para mim, qual é o momento que eu falei bem assim, cara, eu tô aposentado. Foi o momento que eu olhei, parei, fiz a minha planilha e falei bem assim, hoje eu não preciso trabalhar mais pelo dinheiro. Eu tô aposentado. Então, me aposentar foi a partir do momento que eu não precisei trabalhar mais pelo dinheiro. Eu posso trabalhar pela satisfação. Hoje eu falo direto com o meu sócio, o Hélio. Eu falo com ele bem assim, falei, cara, a gente faz o que a gente é apaixonado, irmão. Falar sobre dinheiro para mim
foi uma paixão desde da época que eu li T.Harv Eker. Desde a época que eu li T.Harv Eker, cara. Paixão por falar de dinheiro. Cara, eu quero falar sobre isso. Eu quero alcançar isso. Eu quero ter isso. Cara, eu quero ter a experiência de ser rico. Sacou? Uhum. De chegar, o boleto chegar e você, cara, não preciso me preocupar porque o dinheiro está na conta para pagar. E você... E é bom, não é? Essa sensação. Maravilhoso. Não, e você, acompanhando você diariamente, né, eu percebo que você fala sobre dinheiro. Lá no início eu fiquei meio assim ainda, né, antes de te conhecer direito, mas você fala sobre dinheiro, cara, realmente assim, como algo normal, né, porque a maioria das pessoas acha que quando se fala de dinheiro o cara é ganancioso, o cara é muito ambicioso, e você fala de dinheiro normalmente, né? E eu acho isso legal, é importante, né? Inclusive mudou muito a minha mentalidade em relação a isso. E até eu tinha me perdido aqui no nosso assunto, porque eu estava olhando a minha colinha de perguntas aqui, e o que eu ia te perguntar é o seguinte: o Juan de hoje, né? Hoje você é aposentado, mas continua trabalhando. Você pensa em algum momento em parar de trabalhar, ou você acha que você não vai conseguir? Porque pelo que eu já sei a resposta, mas eu queria que você confirmasse isso para mim. Parar 100%? 100%. Cara, eu acho que eu não vou conseguir. Mas daqui a 7 anos eu vou diminuir drasticamente o meu ritmo de trabalho. Quando eu falo drasticamente, é drasticamente mesmo. Tipo 90%, e isso é muito claro para mim. Sei aonde eu vou estar morando, do que eu vou estar cuidando, o que eu vou estar fazendo e sei o que eu preciso fazer para me chegar lá. Hoje eu tenho isso muito claro, sacou? Eu tenho isso muito claro. Então parar 100%, eu acho que não. Mas vou diminuir uns 90% aí, com certeza, daqui a 7 anos. Perfeito, cara. E assim, eu vejo que você estuda pra caramba, né? Você estuda sobre mercado, você estuda sobre inteligência emocional, você cuida da sua saúde. Agora, inclusive, você está bem focado nessa parte de saúde, né? Porque a gente até estava conversando esses dias aqui no escritório que você falou que a sua rotina de treino, de alimentação está fazendo uma diferença enorme na sua relação com os investimentos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tipo assim, o que hoje é um diferencial na vida do Juan ali na parte de investimentos? O que você vê como um diferencial? O que melhorou na sua vida física, mental, a sua relação com os investimentos? Cara, eu acho que a primeira coisa é conhecimento mesmo. É conhecimento. Você precisa ler. Você precisa saber. Eu falo que eu estava falando ontem que as pessoas elas não querem se esforçar. Ela quer ter o seu resultado, mas não quer ter esforço nenhum para isso. Quer ter o seu resultado, mas não quer se esforçar para isso. Mas será que eu cheguei no resultado que eu tenho hoje sem me esforçar? Sem ler? Sem comprar livro? Sem perder noite de sono? Então a primeira coisa, conhecimento. Primeira coisa. Segundo, cuida do seu tempo. O que é o seu tempo? Corpo. Nós somos seres formados de corpo, alma e espírito. Cuida do seu corpo. Cuida do seu corpo, cuida de você. Cara, eu tenho acompanhamento nutricional, tenho acompanhamento de nutrólogo e faço consultoria na área física, né? Porque eu quero me cuidar mais. Isso faz com que eu tenha mais o quê? Performance. Se eu tenho mais performance e energia, o que acontece comigo? Eu consigo trabalhar mais. Eu estou com a sanidade mental. Treino para mim é terapia, irmão. Terapia. Por quê? Eu chego na academia 6h10 da manhã, vou sair da academia 7h
7h10 às 7h30, depende do treino que eu vou exercer, mas eu saio de lá leve. E outra coisa também que eu comecei a fazer agora é que eu não olho o WhatsApp sem antes chegar na empresa. Porque pode ter alguma coisa entre esse período de eu acordar até eu chegar na empresa que vai acabar com o meu dia. Então eu prefiro que acabe depois, quando chegar na empresa, que é a hora de resolver problema mesmo, e eu já estou no embalo. Na minha cabeça já virou a chave para resolver problema, quando eu chego na empresa. Então eu não estou olhando. Não estou olhando o WhatsApp. Inclusive, vocês que têm contato comigo, se quiser falar comigo antes de eu chegar na empresa, tem que me ligar, irmão. Porque a minha filha me liga, pô. Minha filha mais nova, mais velha, quer falar comigo, ela me liga. Ô pai, você nem viu minha mensagem. Ela fala. E me liga para falar comigo. Aí eu expliquei para ela, falei, então tá bom, então agora eu vou te ligar. Ela fala assim, então agora eu vou te ligar. Por quê? Porque nesse meio tempo pode ter algo que vai acabar com o meu dia, cara. E se acabar com o meu dia, vai acabar com a minha performance. Cara, eu cuido e a todo momento eu estou atento para cuidar da minha mente. Porque a minha mente, cara, é a direção para todas as coisas que nós fazemos aqui durante o dia. E você sabe como é que minha mente funciona. Show de bola. E para lembrar o pessoal, né, de se inscrever no nosso canal, deixar o like, e lá no Spotify seguir a gente também, né, igual você falou. E se não fizer isso, não vai ter mais conteúdo. Simples. Eu já vou com tom de ameaça. Vou ameaçar logo. Então, agora que você falou aí, né, se não se inscrever, se não curtir aí, não vai ter conteúdo. Então eu queria que você falasse um pouco o que a nossa audiência pode esperar de entrega do Juan para esse nosso canal aqui nesse ano de 2023, né? Nesse projeto que a gente está iniciando hoje. Cara, tudo que eu estudo eu vou disponibilizar. Tudo, exatamente tudo. Como nós fazemos os nossos investimentos aqui, como nós mensuramos se o investimento é bom ou se o investimento é ruim, independente da área que seja. Nossa audiência ela pode esperar até alguns gatilhos que se a nossa audiência ficar ligado no nosso Instagram, vamos criar também um canal do Telegram para ter um contato direto aí com o pessoal e tal. Boa. Se eles ficarem ligados, eu vou falar, não é indicação de investimento, porque eu não sou assessor, mas eu vou falar, eu estou investindo isso aqui. Estou investindo isso aqui agora. Por quê? Porque o momento é agora, está indicando que o momento é agora. Você sabe que a gente tem vários planos de gerenciamento para isso, para falar, o momento é agora, a gente lê um pouquinho do relatório também, todos os dias ali a gente está olhando o mercado, eu vou dar essa, não é indicação, mas eu vou falar, eu estou investindo nisso aqui, se vocês quiserem investir, invista aí, e eu vou falar até a porcentagem que eu estou investindo na minha carteira, tá? Porque eu acho que skin the game é isso. Primeiro você coloca a sua pele em risco. Depois o pau quebra. Você sabe que o pau quebra. Então já tá avisado aí. Já tá avisado que tem que ficar ligado. Tem que se inscrever, tem que compartilhar. Compartilha, pô. Marca os amigos aí, marca a família, né? Exatamente. 2023 está começando, então vamos para cima, vamos começar a mudar a mentalidade. E outra parada também, hoje na academia, treinando e ouvindo podcast, as coisas que eu faço. Hoje treinando, ouvindo podcast na academia, eu tive uma ideia que nós vamos fazer no final de 2023, no final desse ano, final de 2023, no último mês do ano ali, a gente vai pra galera aí que fala que eu não tenho dinheiro, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas só vai ser pro final do ano porque eu faço isso todo ano na minha vida. Então o que eu faço e dá certo para mim, eu também vou fazer junto com vocês, é diferente, vou fazer junto, nós vamos abrir para fazer junto, e aí quem quiser tem que se comprometer aí daqui pro final do ano, estar com a gente até o final do ano
e a ideia é investir mais. Você sabe o quanto eu economizei só fazendo aquele detox financeiro Sim. nas minhas coisas, e isso tudo eu faço o quê? Eu vou ter um dinheiro a mais para gastar. Não, eu vou ter um dinheiro a mais para investir. É diferente. Eu acabei fazendo também, né? Peguei minha planilha financeira ali e falei, epa, tem que cortar esse gasto aqui para investir mais. Bom, a gente já está aproximando aqui, né, já do final, e aí eu fiz um joguinho aqui, né? Eu vou te fazer uma resposta rápida aqui e você responde de forma rápida também, né? Você vai fazer pergunta, né, cara? Vou fazer pergunta. Falei resposta. Né? Mas vamos lá. Qual a hora certa de começar a investir? Rapaz, a hora certa foi ontem, mas eu acho que você perdeu essa hora certa, então o melhor dia é hoje. Então bora. Seu maior desafio? Meu maior desafio? Cara, deixar um legado para os meus filhos. Show de bola. Seu maior aprendizado? O maior aprendizado? Que a vida não é justa. As pessoas não vão ser justas com você. E a vida também não vai ser justa. Só que aí depende do que você vê como justiça. Se você vai olhar para aquilo dali e falar, aquela pessoa ali ela não foi justa comigo, e você vai guardar aquilo no coração e vai ficar remoendo, ou se você vai pegar aquilo dali como um impulsionador e vai fazer tudo diferente na sua vida. Show de bola. Um medo? Medo? Pode falar a verdade, hein? Cara, o medo foi no dia 28 de agosto que eu tive um acidente, você sabe, um acidente de moto, e a chave virou ali, tá, pra gente criar isso aqui, porque eu não tinha nenhum vídeo e nem nada para deixar para as minhas filhas falando o que elas iam fazer se eu morresse. E hoje eu tô deixando esse legado para elas, tá? E é foda. Eu me emociono porque realmente eu vi a morte, né? Eu vi aquele acidente, foi tenso para mim, e eu vi que eu não estava preparado. E aí Deus também, né, foi bom demais, generoso comigo, falou bem assim, realmente não está preparado, volta para casa, vamos se preparar pro dia, né? Porque é a única certeza que nós temos na nossa vida. E eu falo da morte muito tranquilo, entendeu? As pessoas até se assustam quando eu falo disso, porque tipo assim, eu sou muito tranquilo para falar de morte, porque eu acho que é a única certeza que nós temos. Mas naquele dia ali eu vi que eu não estava preparado, 28 de agosto. Então meu medo é de eu não ter deixado nada de conhecimento para as minhas filhas. Porque dinheiro, cara, elas podem receber e perder tudo. Agora conhecimento não. Os vídeos que vocês vão assistir aqui no canal, no Instagram, no Spotify, ouvir, né? São os conselhos que eu daria para as minhas filhas. Do que fazer com o dinheiro delas. Massa, cara. Agora, o que você não repetiria e o que você vai seguir fazendo nos seus negócios? Eu não repetiria a inconstância de investimentos, tá? E eu sou muito dedicado a investir todos os meses. E eu faço isso há 2 anos, sacou? Seja no que for, invisto todos os meses. E hoje, em várias áreas, todos os meses tem ali aquele aporte, um pouco para imóvel, um pouco para fundo, um pouco para ação, um pouco para cripto, um pouco para mercado internacional. Eu não repetiria, era sem constante como eu fui. Talvez eu estaria rico, se eu fosse constante. Massa. Quais são assim as de 3 a 5 inspirações suas nesse mercado de investimento? Pessoas? Pessoas que você bate o olho e fala assim, pô, esse cara aqui eu gosto do conteúdo dele, eu me inspiro. Cara, eu acho que eu não posso deixar de citar aqui os maiores, Warren Buffett e Luiz Barsi, né, mercado brasileiro. Cara, eu acho que eu não vou falar só de investimento, porque eu amo empreender. Então aí jogaria Flávio Augusto, né, é uma pessoa assim, nem tanto
somente pelo conteúdo, mas ele parece ser uma pessoa que tem valores, e isso me cativa muito, sacou? Cara, o meu sócio, eu mando mensagem para ele, eu acho que de todo mês, falando o quanto eu sou grato por ter ele como sócio, e ele sabe disso, e toda vez a gente se emociona quando a gente fala um pro outro, porque é cumplicidade, é verdade, é um monte de coisa. E a quinta pessoa, cara, é a minha avó. Talvez ela seria a primeira, talvez não, com certeza, porque falou de mercado e aí eu acabei me envolvendo, mas minha avó é a primeira pessoa ali, ela que me ensinou que o trabalho vale a pena, sacou? E me mostrou que a injustiça não vale a pena, que você ir por caminhos tortuosos não vale a pena. E ela me mostrou que com trabalho você conquista aquilo que você quer. E por isso que eu sou tarado por trabalhar. Tarado. De domingo a domingo. De domingo a domingo, aqui é 24/7. Tá. Você mudaria alguma coisa do que foi o Juan naquele período ali de encontros e desencontros ali antes de você se tornar esse investidor bem sucedido que você é hoje? Pô, uma só você quer? Tem várias, mas você pode citar assim aquela mais... Cara, eu acho que eu mudaria várias coisas, bicho, mas uma coisa que eu mudaria muito aqui em 2014, eu era... Sabe a parada que eu falei da ganância e da... Pô, esqueci a outra palavra. Qual foi? Você falou ganância e ambição. Ambição. Eu era ganancioso em 2014. E em 2014 eu fiz muito dinheiro. Muito dinheiro. Para um moleque de 24 anos e para a época que era, né, há 9 anos atrás, fazia aí, cheguei a ganhar 20, 23 mil por mês. Era dinheiro pra caramba. Mas a ganância fez eu perder tudo. Porque eu era... Tudo que eu falei aqui, eu passei por cima dos meus valores, eu passei por cima falei coisas que não deveria falar com pessoas que eu amo, né? E por aí fui. Então, eu acho que eu mudaria. Se fosse para mudar uma fase da vida, era essa fase que eu gostaria de mudar. Tá, e aí aproveitando esse gancho aí, o que você daria assim de conselho, né, para o Juan daquela época lá, o Juan de hoje? O que o Juan de hoje daria de conselho para o Juan lá de trás? Não seja ganancioso. Boa. Tenha ambições, mas não seja ganancioso. Porque a ganância, cara, ela faz você fazer coisas que o Juan de hoje nem acredita, sacou? O Juan de hoje nem acredita. E talvez eu perdi confiança de pessoas no passado que eu gostaria de reconquistar essa confiança, mas eu nunca vou ter. Porque talvez elas também não tenham a oportunidade de conhecer o Juan de hoje. Porque não querem, porque tem medo, por uma série de coisas. Então, eu falaria para ele não ser ganancioso, para ele não ir por aquele caminho, que aquele caminho é ruim. Hoje você tal, o Hélio também veio numa fase que eu já estava numa fase de transição praticamente total do que eu era e do que eu sou hoje, né? Então, uma outra coisa também que o ganancioso ele perde é a compaixão por pessoas. Pessoas para ele é só número, é só mais um. E se eu não for apaixonado, mexo com número, sistema e planilha o dia todo. Mas se eu não for apaixonado por pessoas, se eu não tiver ali aquela... Pô, é verdade o que ele está falando. Eu tenho que rever isso. Sacou?
Aí eu tô vendo que a ganância ela tá tomando conta de mim. E eu tenho um sinal de alerta, né, dentro de mim sobre isso. Isso é massa. E aí, cara, você falou que esse canal aqui também vai ser aí meio que aulas, né, pra Júlia, pra Eloá. Elas com certeza vão assistir isso aqui. Vão assistir agora, né, quando ainda são crianças, mas depois eu creio que elas vão assistir e vão se emocionar também com Vou até falar, tudo isso minhas aqui. filhas eu amo, vocês são tudo pra mim. Era isso que eu ia pedir para você dizer, para você deixar uma mensagem aí para sua família, para suas filhas, para seus amigos, né? Assim, falar o que o Juan pensa em deixar em legado aqui, não só com esse canal, né? Mas em tudo, assim, qual mensagem você deixaria para essas pessoas? Cara, o legado que eu quero deixar para as minhas filhas é que o pai delas, né? O pai delas foi um homem honroso com seus compromissos, honroso com elas, né? Respeitoso com elas, saber entender, motivar, né? Motivá-las e falar para elas e para todas as pessoas que estão nos assistindo, que essa mensagem aqui é para elas, mas para todo mundo. Que, cara, você pode qualquer coisa. Eu saí de um chão de oficina cheio de graxa, com as unhas, irmão, que era francesinha preta aqui. Cara, hoje tem uma empresa que fatura alguns R$1.000 por mês e que tem... Hoje a gente está com quantas pessoas? 7 pessoas. 7 pessoas. E que é possível, porque a gente começou do zero. A gente veio de lá com conhecimento, dedicação, sem firula, como diz o Jorge J, sem groselhas. E fomos para cima, cara. E hoje a gente continua o nosso legado. A gente vai falar mais sobre, contar mais sobre a minha história, mas eu acho que esse episódio ele foi muito específico para isso, tá? E todo mundo conhece aí, às vezes o Juan passa na rua, até porque eu estava fora das redes sociais, ninguém conhecia minha rotina, ninguém conhecia. O Juan era apagado. E hoje, irmão, o gigante é pouco. Vai voltar forte, hein? Então, Juan, gostaria de te agradecer, cara, por você ter compartilhado aqui um pouco da sua trajetória aqui com a gente, né? Essa conversa, né? Esse primeiríssimo podcast foi, assim, eu acredito que é algo que vai realmente ficar marcado, né? Lógico que os outros também serão bastante interessantes, mas esse aqui vai ficar marcado porque você contou aqui algumas coisas da sua vida que é bem pessoal, né? E você se abriu aqui com a gente, se emocionou e tudo mais. Então, te agradecer por compartilhar isso com a gente e dizer que eu estou com uma expectativa muito alta, tá? Desse nosso novo projeto aqui, o Investei. Dizer para o pessoal também que a gente vai trazer bastante conteúdo aqui. Vamos falar sobre gestão de pessoas, gestão de empresas, sobre investimentos, ações, fundo imobiliário, cripto. Acho que tudo começa na gestão. E aí a gente tem muito o que falar sobre isso, né? Sim. Vamos compartilhar muito conteúdo com o pessoal, né? E deixa uma última mensagem para esse pessoal que está nos acompanhando aqui agora. Como é que vai ser aí esse ano? Cara, não deixa de se inscrever no canal, marca o sininho, dá o like, se inscreve no Spotify também, dá lá o seguir e outra. Me siga nas redes sociais, Juan_Cristo. Juan com RH, Cristo com CH, nosso editor vai deixar aqui no vídeo o meu Instagram. Deixa o seu Instagram aí também, mas deixa eu falar a última mensagem primeiro. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, vocês podem esperar muito conteúdo, muito conhecimento e muito skin the game. Skin the game é botar a sua pele em risco. Eu vou falar aqui o que eu faço e não o que eu li num livro, não o que eu vi na televisão, até porque eu não assisto televisão, TV aberta,
Mas o que eu faço todos os dias? Como que nós criamos essa empresa de investimento? Hoje a nossa empresa é de investimento, soluções financeiras, né? Soluções financeiras. E nós somos apaixonados por automação, né? Por automatizar processos. Então, tem muita novidade aí, mas eu nem vou dar spoiler para vocês, porque vai ter muito episódio ainda para a gente falar exatamente sobre o que está por vir aí. Nesse primeiro episódio, é só para contar um pouco sobre quem é o Juan e o que vocês podem esperar aqui no canal, tá bom? Então siga lá, compartilha, se inscreve no canal, marca o sininho, deixa o like e deixa o seguir também lá no Spotify. O recado está dado. Se você não cumprir aí essas coisas que o Juan está pedindo, você vai infelizmente perder, né, um conteúdo gratuito. Não perder não. Deixar de acrescentar na sua vida. Boa. Então, vou deixar aqui meu Instagram também, @rafael.roma. Pode falar? A gente nunca perde aquilo que a gente não tem. A gente só perde aquilo que a gente tem. Então, se você não aproveitou o conteúdo, você nunca teve ele, então você não perdeu. Mas você deixou de acrescentar na sua vida. Show de bola. Então, falou. Tchau, pessoal. Falou, um abraço e até o próximo episódio. Valeu!